Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Ainda com o pezinho quebrado, na verdade estou gravando esse vídeo no mesmo horário aqui, depois que eu gravei o do Nietzsche, que foi a aula de ontem. Hoje é dia de contextualizar, né? Então vamos contextualizar essa parada aí. Hoje é década de 50 do século 20, esse breve século 20, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, as transformações são muito rápidas, segundo o nosso amigo, nosso querido, nosso grande historiador. Cadê? Eu estava lendo um livro dele aqui. Eric Hobsbawm, ok? Se tiver um cachorrinho novo, gostaria que ele se chamasse Hobsbawm. Enfim, hoje a década de 50 é uma década assim, interessante para isso. Todas são interessantes, né? Eu diria a vocês que é uma década onde essa Guerra Fria que a gente trabalhou nos anos 40, que foi a nossa última década, é a década onde a Guerra Fria está se consolidando. Primeiro vamos falar de maneira aí na história geral do que é essa década de 50. Todo mundo sabe os conceitos de Guerra Fria, já falei para vocês mais de 1000 vezes que Guerra Fria não é uma guerra tranquila, não, longe disso. Guerra Fria é uma guerra que é muito mais do que militar, ela também é militar, mas ela é uma guerra que pega vários pontos, às vezes ela é uma guerra indireta, porque não tem Estados Unidos e União Soviética necessariamente diretamente confrontando. É uma guerra que trabalha muito a ideia do medo, se tem um medo de uma grande explosão nuclear, de uma grande guerra nuclear. E é onde esse conceito entre Estados Unidos e União Soviética, essa dicotomia entre socialismo e capitalismo começa a se expandir para o mundo. Por quê? Exemplo, 1950 a 1953 nós temos a famosa Guerra da Coreia, tá? Que é a Guerra da Coreia? É quando a Coreia, de fato, ela vai se estabelecer basicamente em duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte seria a socialista e a Coreia do Sul a capitalista. A Coreia do Norte teve um apoio da China, que já era socialista, e a Coreia do Sul teve um apoio americano, um apoio japonês, por aí vai. E até hoje, as Coreias estão divididas até hoje. Talvez seja um grande resquício que a gente tem da Guerra Fria, inclusive isso tem se comentado muito nos noticiários. Então nós temos a Guerra da Coreia, que durou de 50 a 53, que foi estabelecida ali, a divisão pelo paralelo 38, que seria essa divisão, que se constrói um muro, então a gente ainda vive esse resquício. Então socialismo norte, capitalismo sul. Tem mais guerras? Lógico que tem. Em 55 também a gente tem uma grande guerra importante para a história, que é a Guerra do Vietnã, que é a guerra que durou além da década de 50, que começou em 55 e foi até 75. Olha só o que é a Guerra do Vietnã, 20 anos de Guerra do Vietnã, onde os combatentes do norte acabam dominando o sul. Os Estados Unidos vai lá, tenta destruir também esse conceito, que é a Guerra do Camboja, Laos, que envolveu países ali do lado, Indochina, e o Vietnã acaba se tornando um país socialista também. Então, ou seja, a Guerra Fria está saindo só de uma ideia entre Estados Unidos e União Soviética, está chegando a outras regiões. Isso que é importante a gente saber. Ela está se desenvolvendo. É um período de desenvolvimento dessa Guerra Fria para o mundo, na verdade. Inclusive, a Guerra do Vietnã é muito importante, que eu acho isso extremamente interessante, que eu vou fazer um vídeo aqui especificamente sobre isso, que houve protestos no mundo inteiro, das mortes provocadas, muitos soldados americanos, os Estados Unidos perdeu nesse conceito militarmente a Guerra do Vietnã, que o Vietnã, inclusive, se tornou socialista e tal, mas as famílias americanas viam seus soldados, os seus filhos indo para a Guerra do Vietnã, sabendo que eles poderiam morrer nessa guerra. Então surgiu muito protesto nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, e isso favoreceu a criação de movimentos extremamente importantes, como, por exemplo, o movimento hippie nos Estados Unidos, que veio muito através dessa juventude que se negava a lutar na guerra, que era uma juventude que queria uma paz, isso mais nos anos 60, mas isso é porque começou a Guerra do Vietnã nos anos 50, que a gente vai ter
a arte sendo muito bem estabelecida, uma arte crítica a essa guerra. A guerra não era nos Estados Unidos, a guerra era no Vietnã, e o conceito é que os nossos filhos, os filhos da pátria americana, estão indo para morrer. Nós somos a favor da paz, nós somos contra a guerra, né? É um conceito muito interessante, né? Um conceito muito importante, né? A música vai através ali nos anos 60 já, Janis Joplin, o Jimi Hendrix, né? O festival, né? O famoso festival em 69, que vai ser o Woodstock, né, o original Woodstock, né, que pregava as liberdades, né, contra os bens materiais, por que a gente faz guerra, enfim. E uma outra guerra importante que eu quero falar para vocês, que eu pretendo fazer vídeo aqui no canal especificamente de cada uma, sabe? Mais para frente, né? Esperem aí, vamos lá. Que seria a famosa Revolução Cubana, que aconteceu já no final da década, que é 59, né? Olha que interessante. Que é quando Cuba vivia uma ditadura que era apoiada pelos Estados Unidos, uma ditadura de direita, que era do Fulgêncio Batista, e aí alguns guerrilheiros, né, reunidos no México, né? Entre eles nós temos o Ernesto Guevara de La Serna, né, o Che Guevara, que era argentino, um médico argentino, idealista. E nós temos também o Fidel Castro, né, que se conheceram. O Fidel Castro, que era um advogado, e eles se conheceram em reuniões do México e tal. O Fidel Castro ele acabou tomando gosto pelo socialismo, ele não era socialista inicialmente. Após conhecer o Che Guevara, viraram grandes amigos, fizeram um treinamento de guerrilha, Serra Maestra, e desceram até Havana, conquistando Cuba e acabando com a ditadura de Fulgêncio Batista. Né? Fulgêncio Batista que fugiu, se eu não me engano, para Miami, né? Apoiado ali pelos Estados Unidos. E Cuba, em 59, se tornou socialista através dessa Revolução Cubana. Então é mais um aspecto da Guerra Fria. Pretendo fazer um vídeo explicando ponto por ponto de cada guerra, um vídeo para cada guerra. O que vocês acham? Tenho certeza que vocês vão querer isso, né? Que vocês gostam disso, né? Ainda nas questões militares, em 55 também, aí na Guerra Fria, aí, é assinado o famoso Pacto de Varsóvia. Você sabe o que é o Pacto de Varsóvia? Não sabe, né? Então vou falar para vocês. Seria uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu. Os países socialistas do leste europeu acabam assinando esse pacto porque os Estados Unidos, os países capitalistas, nos anos 40, eles tinham assinado o pacto aí que seria a OTAN, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria uma aliança militar capitalista, né, que existe até hoje a OTAN, inclusive ela é bem ativa no mundo, inclusive envolvida aí na guerra aí que a gente está vendo da Síria, né, a questão do Estado Islâmico. E a União Soviética dá uma resposta assinando o Pacto de Varsóvia em 55, que durou até 1991, dos países do leste europeu. E atenção, hein? Alguns países que seriam do leste europeu não entraram no Pacto de Varsóvia, até mesmo por uma questão de rivalidade entre o conceito socialista da União Soviética. Exemplo seria a Iugoslávia. A Iugoslávia não entrou no Pacto de Varsóvia, que fique claro isso. Ela tinha um conceito de socialismo que era um pouco diferente, tá bom? Mas isso aí, Guerra Fria, eu já fiz um vídeo sobre Guerra Fria aqui no canal. Saindo um pouco desse conceito militar que eu tô falando para vocês, é interessante também a gente falar que a Guerra Fria é muito além do que só o militarismo, e nos anos 50 é quando começa a famosa corrida espacial também. Vamos ver quem consegue ter a melhor tecnologia, os capitalistas ou socialistas, para poder alcançar coisas novas, descobrir esse universo maravilhoso que a gente vive aí, né? A luz está mudando aqui, né? Não tem importância. Então, é em 1957 que o programa soviético é lançado, o famoso programa Sputnik. Tá? Em 57 é lançada a primeira sonda soviética aí, né? Basicamente o primeiro satélite que vai monitorar a nossa órbita, que vai ser o Sputnik 1 ou o Sputnik I, né? E desde então a União Soviética vai entrar nessa guerra, né? Essa guerra espacial com os Estados Unidos, né? Que vai depois a União Soviética vai mandar a primeira cadelinha, né? Tadinha dela, Laika, né? Para o espaço, morreu, tadinha. Vai mandar também lá o primeiro cosmonauta, os soviéticos, né, os russos, hoje eles não chamam de astronautas, eles chamam de cosmonautas, né, que vai ser Yuri Gagarin, né? Muita gente vai falar que isso vai terminar mesmo, na verdade, em 69, nos anos 60, com a chegada dos americanos na Lua, né? Em 69 eles conseguem pisar na Lua lá com Neil Armstrong. Mas, enfim, é em 57 que tudo isso começa, toda essa história de tentar conquista espacial começa. Olha só para vocês verem como é que a Guerra Fria é muito mais ampla do que simplesmente um jogo militar, né? É uma guerra extremamente tecnológica. Vão partir para o Brasil, gente.
Brasilzão maravilhoso aqui, a gente está na década de 50. Em 51, Vargas inicia o seu novo mandato, pela primeira vez eleito pelo povo dentro da República Populista, que a gente já falou que iniciou aí na década de 40, o que seria o seu primeiro mandato eleito pelo povo e também, consequentemente, o seu último, porque dentro desse mandato ele está meio que vacinado contra os americanos e Vargas ele vai começar a fazer propostas, uma política bem nacionalista que não vai ao encontro dos americanos, né? Ele vai começar a querer criar empresas, né, nacionais, explorar o território nacional para o Brasil. Isso vai desagradar muito, né, do que os Estados Unidos pensa sobre o Brasil, sobre as nossas riquezas naturais. Existem grupos aqui no Brasil que vão querer entregar, né, as nossas riquezas para os Estados Unidos, que ali o Vargas chamou de grupos entreguistas, né? Entre eles vocês podem citar o Exército, que era ligado aos ideais americanos, a UDN, União Democrática Nacional, que é um partido político ligado aos interesses americanos, né, de um grande opositor ao Vargas, que é o Carlos Lacerda, né, que acusou o Vargas de ter feito um atentado contra ele, inclusive, que é através do segurança de Vargas, né, que era o Gregório Fortunato, né, o famoso atentado da Rua dos Toneleiros. É em 53 que vai ser criada, estabelecida a Petrobras, né, para explorar o petróleo brasileiro. Vai ter um movimento grande para a criação da Petrobras, que é o petróleo é nosso, não vendam o petróleo para fora. Isso tudo vai resultar numa pressão tão grande, uma pressão tão pesada, que o Vargas vai acabar se matando em 54 na suíte presidencial do Palácio do Catete, que eu costumo dizer, suicidaram Vargas. Tem vídeo de Vargas aqui, tem 2 vídeos bons de Vargas aqui, procurem aí no canal, tá? Foi assim, algo escandaloso para a época, né? Será que Vargas... Vocês podem ter certeza, a dica que eu dei nos vídeos é a dica que eu dou agora. Se ele se matou ou se mataram ele, na verdade pouco importa. O importante é que existia uma pressão para que o Vargas morresse. Tá? Em 54 ele morre e a gente continua aí a nossa república. Eu quero citar para vocês um outro presidente que vai ser muito importante dessa república populista, que é o que vai entrar no governo em 56 e fica até 60, que é Juscelino Kubitschek. Por que Juscelino Kubitschek? Porque talvez seja o período da história do Brasil de maior desenvolvimento. Ele lançou aí o seu famoso plano de metas, né, que seria a política nacional desenvolvimentista, desenvolveu o Brasil, né, o fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, para isso pegou muito dinheiro emprestado do FMI, né, endividou, a inflação subiu, mas o Brasil desenvolveu. Em que sentido? Propostas de criação de rodovias, criação de Brasília, né? Levar desenvolvimento para o Centro-Oeste. Tem muita gente que criou Brasília porque, na verdade, é uma estratégia militar, porque se a capital era o Rio de Janeiro, no litoral, uma invasão soviética ou americana no litoral seria perigosíssimo. De fato, isso não é descartável. Mas a ideia de levar a capital para o interior não era nem de Juscelino, esse é um negócio que vinha, tipo assim, eu diria a vocês, assim, um século antes já se falavam disso, é de tentar interligar o Brasil, levar um desenvolvimento, uma urbanização para o interior do Brasil. Inclusive é nos anos 50, e o Kubitschek contribuiu muito para isso, que a população urbana ultrapassa em números a população rural, né? Então, a ideia de levar, né, a capital para o centro-oeste, para o interior do Brasil, é uma ideia de desenvolvimento, tá? Tanto é que a gente vai ter um fluxo migratório muito grande. Os operários que foram construir Brasília são os famosos candangos, né, que seriam trabalhadores do norte e do nordeste que migraram. Então o Brasil de fato está mudando. A gente está tendo indústria automobilística, a General Motors vem para o Brasil, a Volkswagen vem para o Brasil. A gente vai ter indústrias de bens de consumos duráveis, não duráveis. A gente vai ter a venda absurda de rádio, o aparelho televisor começa a ser comercializado no Brasil, começa a mudar a vida de muita gente, tanto é que é um período de tanto glamour que o período do Juscelino Kubitschek é chamado de anos dourados, né? Os grandes cantores do rádio, né? O luxo que se tem no Brasil, mas é claro que isso vai resultar em inflação, né? É o que vai fazer o Brasil cair cada vez mais lá na frente, os anos 60, e isso vai ter as suas consequências, certo? Já vai ter ali, né, em 60, quando o Jânio Quadros critica o Juscelino Kubitschek. Bom, gente, basicamente é isso. Esses são os exemplos que eu dou dos anos 50 e eu vou passar as palavras-chave para vocês, as palavras-passe para vocês. Eu diria consolidação da Guerra Fria, consolidação, corrida espacial, olha só, consolidação da Guerra Fria, corrida espacial, vamos lá, Petrobras
E você pode colocar também morte de Vargas. Eu vou colocar Petrobras, que é algo extremamente emblemático para a nossa história, e anos dourados. Então são 4 aí, né? Vamos lembrar. Consolidação da Guerra Fria, corrida espacial, Petrobras e anos dourados. Essas são as minhas palavras-chave, as minhas palavras-passe. Vocês podem e devem escolher as suas, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tem coisas que vocês lembraram que acho que deveriam colocar aqui nessas citações, que eu sei que tem muita coisa. Mas vamos lá, vamos contextualizando, ok? Eu vou ficando por aqui, de pé quebrado em tudo. Grande beijo, fui!